Capítulo 21. O Deus de Israel é cruel ou pacificador? Marco Polo começou seu dia animadíssimo. A conversa com o filho foi um bálsamo para as feridas de sua mente. Foi tomar café relaxado e sorridente. Enquanto comia, o pensador da psicologia observava Sofia bebendo prazerosamente seu café. Ela era fascinante. Estava se tornando a mulher dos seus sonhos. Percebendo que era observada, Sofia ergueu os olhos e lhe disse: "Estou vendo que o 7º código da felicidade tocou as raízes da sua emoção." De fato, tocou muitíssimo. Ele dá à musculatura a viabilidade da espécie humana. Como assim? O 7º código é a necessidade de sermos pacificadores, uma ferramenta de alto poder para a prevenção de transtornos emocionais e para a construção de relações saudáveis. Poderia adiantar algumas pepitas, meu garimpeiro de ouro? Disse ela brincando. Ser pacificador é o mais sofisticado, o mais vital e o mais prático dos códigos para apaziguarmos as turbulentas águas da emoção, para sermos saudáveis e felizes e contribuirmos para os outros serem felizes e mentalmente livres. Interessante. Se os praticantes do 6º código são premiados com a capacidade de ver o invisível, de enxergar a assinatura do autor da existência, os praticantes do 7º recebem o prêmio dos prêmios, afirmou Marco Polo antes de fazer uma pausa para beber seu suco de laranja. Sofia não se aguentou, indagou curiosa: "Qual é o prêmio dos prêmios?" Ser chamado de filho do arquiteto da vida. Felizes os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Surpreendente, não? Para a ciência, sim. Para a análise psicológica e psiquiatra que você está fazendo, também. Mas para o homem mais inteligente que pisou nesta terra, não, afirmou Sofia fascinada. Embora falar de Deus entre na esfera da fé, uma seara que não é minha, é significativo que o verbo usado seja chamar. Serão chamados de filhos de Deus, não se tornar. Tem razão. Qualquer psicótico, sociopata, religioso, radical pode falar que se tornou filho de Deus, mas ser chamado indica a ação de alguém de fora, não dele mesmo. Talvez o próprio autor da vida chame os pacificadores de seus filhos. E se os pacificadores são chamados de filhos de Deus, isso indica que Deus se posiciona como o pacificador dos pacificadores. Não posso dizer nada sobre Deus. Você é cristã, está mais apta do que eu para tecer esses comentários. O que posso dizer é que alguns ateus consideram o Deus do Antigo Testamento beligerante, guerreiro, exclusivista. Inclusive eu, Marco Polo, exclamou Michel para a surpresa do casal. O amigo neurocientista de Marco Polo, que participava do debate, estava de pé, perto da mesa, atento à conversa de ambos. "Michel, você aqui?" "Sente-se", convidou o psiquiatra. "Meu carro quebrou. Resolvi vir ao hotel e tomar café da manhã com vocês para partirmos juntos para o nosso próximo encontro", justificou. E acrescentou: "Com os nossos debates estou aprendendo a admirar esse Jesus, sua afetividade, seu desprendimento e sua inteligência, mas tenho sérios problemas em relação ao Deus das antigas escrituras. Eu o considero não apenas exclusivista, mas também vingativo e cruel." "Isso é preconceito, Michel", disse Sofia em tom mais seguro. "Sofia, esse é o meu pensamento. Tolo ou não, ousado ou não, estou sendo transparente. Não é esse o 6º código?" disse Michel. "Desculpe-me", falou Sofia e acrescentou: "Mas está aberto para pensar em outras possibilidades?" "Se seus argumentos forem inteligentes, sim." "Não sou eu quem defende Deus como pacificador, é o próprio Jesus em seu 7º código. Ele o considera o grande promotor da solução pacífica de conflitos", comentou ela olhando para Marco Polo.
mas ele ficou em silêncio. Observava até onde esses dois cientistas iriam. Ela pensadora da psiquiatria, ele pensador da biologia. Mas como? E quanto às guerras em que os judeus se envolveram? Mas quem disse que Deus se alegrava com essas guerras? Quem disse que ele não chorava as lágrimas dos feridos e sentia a dor dos abatidos, seja de Israel ou dos outros povos? Questionou Sofia. Ele refletiu sobre esse tema e, segundos depois, contra-atacou. Quantos povos foram excluídos? Quantas pessoas que pensavam diferente foram abatidas? Lembra-se do evento do profeta Samuel? Crianças foram assassinadas. Diante disso, pode ser Deus um pacificador? Indagou o neurocientista. Sua mãe era judia, portanto Michel era considerado judeu, mas havia se tornado ateu. Marco Polo continuava em silêncio. Observava Sofia tecer seus argumentos, pois ele também tinha as mesmas dúvidas de Michel. Ela foi admirável. Marco Polo produziu conhecimento sobre esse tema. Como estou? Onde estou? E o que sou? São variáveis que abrem e fecham as janelas da memória num determinado momento existencial, acrescentando cores e sabores à reconstrução do passado. Interpretar o passado é contaminá-lo. Portanto, atribuir episódios violentos das antigas escrituras ao Deus de Israel pode ser um erro atroz de raciocínio. Pense no segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Como chamar Deus de violento se ele proclamou a mais notável ferramenta para os povos, as sociedades e as famílias conviverem pacificamente e resolverem também pacificamente seus conflitos? Marco Polo sorriu. Sofia era uma psiquiatra surpreendente. Michel ficou quase sem voz, mas teve de reconhecer. De fato, quem ama o próximo como a si mesmo é muito mais tolerante, paciente e generoso com os outros. Reconheço que é uma ferramenta poderosa de inclusão social. Você me perturbou. Preciso pensar, disse Michel. Porém, depois questionou. Mas quem praticou essa ferramenta? Os cristãos? Muitos deles cometeram atrocidades. Muitos falsos cristãos nunca foram pacificadores, argumentou ela, e citou fatos históricos. Nas cruzadas, mataram muçulmanos, na Inquisição, queimaram supostos hereges. O nazismo nasceu num país cristão, embora Hitler tivesse asco de Jesus por este ser judeu. Os líderes nazistas eliminaram milhares de crianças e adultos alemães com transtornos mentais e, além disso, destruíram eslavos, homossexuais, marxistas e milhões de judeus nos campos de concentração. Marco Polo entrou em cena. Devido à falta de treinamento do eu como autor da própria história, muitos líderes cristãos construíram um Jesus inexistente em seu imaginário, muitíssimo diferente do mestre dos mestres da pacificação. Depois de uma pausa para reflexão, eles se levantaram para realizar mais um fascinante debate que iria nutrir suas mentes com os mais notáveis códigos. Enquanto caminhavam, Marco Polo recebeu uma ligação. Era o Dr. Abraham Lehmann, o austero reitor da universidade onde ele era chefe do departamento de psiquiatria. Eram amigos, mas o Dr. Abraham não tinha autocontrole nos focos de tensão. Falava de forma crua o que pensava, doesse a quem doesse. O reitor foi direto ao assunto. Marco Polo é o Dr. Abraham. Não vou perguntar como você está, pois deve estar ótimo, de férias na mordomia. Está ciente de que está há mais de um mês em Israel? Abandonou nossa universidade? Como está, Dr. Abraham? Poderia estar melhor se professores como você não me tirassem do ponto de equilíbrio. Pensei que reitores não se abalassem com mestres, só com alunos, brincou Marco Polo. Prefiro tratar com 5.000 alunos a fazê-lo com 5 professores.
Ok, deixe-me pacificar seu ânimo. Tem contemplado o belo? Tem feito das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos? Pacificar-me? Contemplar o belo? Não tenho tempo para isso. Você está me estressando, Marco Polo. Esqueceu-se da reunião anual do cientista da universidade? Será em menos de 2 semanas. Não pretendo participar este ano. Como não? Você precisa apresentar suas pesquisas psiquiátricas. Meu dever acadêmico é pesquisar e publicar em revistas científicas, não fazer reuniões sociais. Estou cansado dessa fogueira das vaidades. Nós, cientistas e professores, precisamos nos abraçar mais e competir menos, apoiar mais e sabotar menos uns aos outros. Você está mudando, Marco Polo, disse o reitor abalado. Precisamos diminuir a nossa vaidade, mas essa reunião é vital. Terá cobertura da imprensa. Você é uma das estrelas de nossa universidade. Estrela? Eu? Sou apenas um carregador de pedras, consciente de algumas das minhas loucuras. Consciente de suas loucuras? Que palavras são essas? Está vendo? Você está mudado. Estou preocupado, reafirmou o reitor. O que tem ocupado tanto seu tempo em Israel? Tem investigado depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtornos sociais, corrupção política? Marco Polo ficou em silêncio por um tempo, depois respondeu. Estou estudando a mente, as ideias e as ferramentas socioemocionais de um personagem histórico. Mas que personagem histórico é esse que você não poderia investigar aqui na Califórnia? Sócrates, Platão, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre, Shakespeare. Uma mente surpreendente que supera as dos pensadores clássicos. Sempre polêmico, Marco Polo, sempre polêmico. Repetiu o reitor 2 vezes, depois afirmou. Eu sei o que você está pesquisando, a mente de Jesus. Então por que perguntou? Porque queria ouvir essa insanidade da sua boca. Pois bem, estou cometendo essa insanidade. É a insanidade mais lúcida que já cometi, ironizou o pensador da psiquiatria. Você me deixa em estado de pânico. Como pode um dos cientistas mais brilhantes que já conheci e um dos ateus mais ferrenhos de que se tem notícia entrar nesse campo minado? Disse o doutor Abra, que ao contrário de Marco Polo, era religioso, um judeu praticante. Em seguida indagou, estudar a mente de Jesus? Ciência e religião são água e óleo, não se misturam. O que aconteceu com você? E quem disse que estou pesquisando religião? Estou pesquisando esse personagem sob os ângulos das ciências humanas. Você não acha que está sendo um intelectual irresponsável? Perguntou o reitor irritado. Marco Polo respirou, esvaziando-se de si mesmo. Precisava ser de fato um grande pacificador para não perder o autocontrole. Foi calmo, mas não submisso. Irresponsável eu? Irresponsáveis foram as universidades por não terem investigado se Jesus foi ou não uma mente brilhante, se suas ferramentas de gestão da emoção podem ou não proteger a mente humana contra estímulos estressantes, e se ele formou zumbis intelectuais ou pensadores críticos que transformaram a humanidade. O reitor engoliu em seco. Nunca imaginou que Marco Polo trouxesse questionamentos tão sérios e atuais. O psiquiatra terminou dizendo: como minha história e meu currículo, você acha que estou sendo irresponsável? O reitor ficou impactado com o autocontrole de Marco Polo. Outrora subiria também o tom de voz. Bom, não sei que diagnóstico lhe dar. Intrépido? Ousado? Correndo o risco de comprometer a sua carreira e de perder a maior moeda do capitalismo? O tempo? Gostaria apenas que você usasse a moeda mais importante do Estado democrático de direito. Qual? O respeito. Na democracia não é necessário concordar com os diferentes, mas respeitá-los. Esse pensamento penetrou como um raio nos porões do psiquismo do reitor.
Marco Polo levava o nome de sua universidade para os mais de 60 países onde seus livros eram publicados. Desculpe-me, eu o respeito, disse o reitor, mas você não é pago para realizar suas aventuras. Tive o cuidado de abrir mão do meu salário da universidade durante este mês. Ah, desculpe-me, não sabia. Isso demonstra sua ética, mas há tantas coisas mais importantes para fazer em Jerusalém. Por que esse preconceito? Jesus é o judeu mais famoso, o ator mais aplaudido do teatro da humanidade. É paradoxalmente o menos estudado. A criança mais comemorada do mundo é a menos conhecida. Nunca um personagem tão fundamental foi tão desprezado. As religiões cristãs, inclusive nos Estados Unidos, por não estudarem sua mente, diminuem sua intelectualidade, enquanto as ciências, por não investigarem seu intelecto e suas ferramentas, lhe dão as costas. Cometemos um erro histórico gravíssimo. Espere, não vai me dizer que você vai querer falar sobre esse tema em nossa reunião anual. Não sei se irei, mas se for, falarei sobre seus códigos da felicidade. Não, não, não. É melhor que fique aí então. Os cientistas vão comer você vivo. É realmente muito estranho que os Estados Unidos, um país que se desenvolveu sob a ética cristã, tenha asco em falar dele, até no cinema. Quando se fala, sempre é sob a ótica religiosa. Se pesquisasse a mente de qualquer sujeito, mesmo um psicopata, ninguém acharia estranho, mas pesquisar a mente desse homem que queria reescrever a história da humanidade é proibido. Um tabu irracional, um escândalo acadêmico. Sinceramente, nosso preconceito nos tornaram meninos em nossa emoção. Sabia que precisamos desenvolver ferramentas de proteção psíquica? Sabia que a humanidade está adoecendo emocionalmente de forma coletiva? Era difícil se contrapor às ideias de Marco Polo. Ele instigava mentes incautas. Depois desses questionamentos, o Dr. Abraham arrefeceu sua rigidez. Eu sei. A Organização Mundial da Saúde estima que os transtornos mentais gerem uma perda econômica de mais de $1 trilhão anualmente em todo o mundo. Uma cifra absurda. Daria para exterminar a fome de toda a humanidade algumas vezes. As sociedades modernas se tornaram uma fonte de estresse altíssimo. Mas o que fazer? Você tem a solução? Vale a pena estudar as mentes que propuseram ferramentas preventivas. O mestre dos mestres da emoção é uma delas. Nunca vi alguém tão ousado, arguto, perspicaz, genial. Mas veja o padrão da saúde mental dos cristãos católicos e protestantes. Eles se vitimizam como qualquer mortal com mazelas emocionais. Tem razão, Dr. Abraham. Eles também desconhecem as ferramentas emocionais do personagem que amam e admiram.